Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre o acesso cirúrgico, que compreende os passos operatórios que vão desde a abertura coronária até a remoção completa do teto da câmara pulpar, no qual realizaremos o desgaste compensatório das paredes de esmalte e dentina. O objetivo do acesso cirúrgico é permitir a visualização do assoalho da câmara pulpar para que nós possamos localizar a entrada dos canais. Permitir ainda o acesso direto dos instrumentos aos canais radiculares. É importante que durante o acesso nós percebamos que ele deve ser o grande o suficiente para que tenhamos um bom acesso e o menor possível para evitar o enfraquecimento do elemento dental. Para isso, nós devemos remover totalmente o tecido cariado e as restaurações deficientes. Quando as coroas estiverem muito destruídas, nós devemos realizar restaurações provisórias para que nós tenhamos suporte adequado para a realização do isolamento absoluto. Precisamos ter em mente que nós trabalhamos em áreas com muitas dificuldades, pouca visibilidade, pouca luminosidade e um campo operacional diminuído. Para isso, é necessário fazermos a avaliação do raio-x inicial e a avaliação clínica, e observarmos o tamanho e a localização da câmara pulpar, presença de calcificações, número de canais possíveis de encontrar, inclinação dentária dos canais radiculares. Todo o tecido cariado deve ser removido antes da realização do acesso. O assoalho da câmara pulpar nunca deve ser deformado e nunca devemos procurar canais utilizando brocas. Toda a saliência de teto da câmara deve ser removida. A abertura coronária deve ser de tal maneira que ofereça um acesso direto ao canal radicular por meio de uma linha reta. Etapas operatórias do preparo coronário. A área de eleição é também chamada de ponto de eleição, é o ponto eleito para iniciar o acesso. Zona de abordagem é onde nós iniciamos a perfuração do esmalte até chegar à dentina. E a direção de trepanação é a direção no qual nós iremos iniciar o desgaste até cair a câmara pulpar. Forma de contorno é a forma obtida após toda a remoção da câmara. E a forma de conveniência ou desgaste compensatório é a adaptação dessa forma de contorno às necessidades do preparo cirúrgico, permitindo um acesso livre. Para isso, nós utilizamos instrumentos como brocas ou pontas diamantadas. Nós temos as pontas diamantadas empregadas para fazer o desgaste compensatório. A que nós escolhemos são as brocas da família 3080, onde nós temos a 3080, 3081 e a 3082. Essas brocas apresentam uma forma cônica com a ponta sem diamante, ou seja, a ponta é inativa, justamente para que nós não desgastemos a região de soalho e para que sejam realizados apenas os desgastes laterais. Para realizarmos a trepanação, ou seja, romper o teto e cair na câmara pulpar, nós utilizamos brocas diamantadas, 1011, 1012, 1013, 1014, e essas brocas elas são selecionadas de acordo com o volume da câmara pulpar. Que nós podemos observar na radiografia de diagnóstico.
Quando formos realizar a localização das entradas dos canais, nós precisamos primeiro ficar atento à diferença de coloração e textura da dentina. Presença de sulcos na câmara pulpar podem nos servir de guia, e a liberação de bolhas de oxigênio durante a irrigação de hipoclorito também. Hoje nós temos a facilidade de trabalharmos com microscopia, e isso sem dúvida facilita a localização dos canais, pois nós podemos observar com um campo maior. Então, em relação ao acesso do incisivo central superior. O incisivo central é um elemento dentário que vai apresentar um maior volume no sentido mesiodistal. Ele vai apresentar uma estrutura chamada cíngulo. Nós temos aqui as arestas ou cristas marginais. Essa região central aqui é a região onde está a nossa câmara. Então, nós devemos realizar o nosso acesso em torno de 2 milímetros acima desta área de cíngulo, pois nós estamos falando de um dente superior. E ela vai se realizar onde? Na face palatina. Como durante o acesso nós vamos realizar a forma de contorno através do desgaste compensatório, ela vai refletir para a gente os aspectos anatômicos da câmara pulpar, que são semelhantes aos aspectos externos. Então, como esse dente tem um achatamento no sentido mesiodistal, a minha forma de contorno ela vai ser semelhante a um triângulo, onde a sua maior base está voltada para a borda incisal. E a ponta desse triângulo está para dentro do canal, sendo que essa área incisal aqui eu não devo desgastar, bem como essas áreas proximais devem ser respeitadas. Eu só vou desgastar essas regiões se elas estiverem cariadas ou com restaurações defeituosas. Aqui nós teríamos um exemplo de zona de abordagem, que deveria ser estendida para essa região um pouco mais superior, acima do cíngulo, na qual nós vamos introduzir toda a pontativa da nossa broca. Um outro fator importante para a realização do acesso é a angulação que nós vamos realizar com as nossas brocas. Na literatura, e para muitos profissionais mais experientes, a realização de uma angulação única em torno de 45 graus é facilmente realizada. No entanto, como nós estamos em treinamento, fica mais simples nós realizarmos 2 angulações. Colocando a nossa broca acima do cíngulo no nosso ponto de eleição, vamos introduzir toda a pontativa dessa broca em uma angulação perpendicular ao longo eixo do dente, ou seja, 90 graus. Quando nós introduzirmos toda essa broca, nós vamos deixar esse instrumento o mais paralelo possível em relação ao longo eixo do dente, não em relação à borda incisal, até que a gente possa cair na câmara pulpar. Caímos na câmara pulpar, nós vamos trocar de broca e vamos pegar nossas brocas troncocônicas de ponta inativa para fazer o nosso desgaste compensatório e termos a nossa forma de contorno ou conveniência. O objetivo final é que a gente tenha removido todas as áreas de retenção, inclusive uma estrutura interna, que é uma proeminência do cíngulo, que é chamada de ombro palatino. E assim nós teremos, olha só, uma visualização sem tensão do canal radicular. Nós precisamos sempre testar com o auxílio do nosso explorador se existe algum tipo de área de tensão que possa impedir a remoção completa ou a limpeza dessa estrutura coronária
pois isso pode levar ao escurecimento dessa estrutura. A remoção adequada do ombro palatino durante o acesso, retificando essa estrutura de maneira que o meu instrumento entre reto no interior do canal sem tensão, é muito importante. Porque se eu não faço isso, olha só o que vai acontecer. O meu instrumento manual, que vai trabalhar dentro do canal, que é uma lima endodôntica, ela vai ficar mais tensionada em uma das paredes. A parede oposta dificilmente vai ser tocada. Então, eu vou provocar um sulco, podendo provocar um zíper ou até mesmo um desvio na região apical e sanificando de forma inadequada o canal radicular. Incisivos inferiores. Incisivo lateral superior. Eles vão seguir os mesmos preceitos dos incisivos centrais. Ponto de eleição, 2 milímetros acima do cíngulo, porque são superiores na face palatina. Forma de conveniência triangular com a base voltada para incisal, né? Forma de contorno. Zona de abrangência. Primeiro, vamos realizar da mesma forma. Primeiro, 90 graus, né? Perpendicular ao longo eixo do dente. Toda a ponta ativa da broca. Depois eu vou deixar paralelo ao longo eixo do dente até cair no vazio com a broca esférica. Depois eu vou trocar por uma troncocônica de ponta inativa e realizar o desgaste compensatório. E aqui nós podemos ver um acesso realizado. Os mesmos erros também são passíveis de ocorrer. O desgaste inadequado do ombro palatino vai levar aqui a um desvio, um desgaste maior de uma parede em relação à outra. E um detalhe importante, os incisivos laterais, eles podem apresentar o que a gente chama de dentes em dentes, que são proeminências, né, sulcos mais profundos nessa região do cíngulo. Esse sulco ele pode se estender em várias profundidades, dando o aspecto que nós temos dois dentes um dente do outro. Essa área pode ser uma área de retenção de placa, de cárie, levando ao desenvolvimento de uma doença cárie nessa região, que vai estar muito próxima, olha só, à área de maior volume da polpa, e facilmente vai levar esse tecido a um processo de inflamação. E aí nós temos que realizar o tratamento endodôntico, tanto da projeção quanto do canal radicular. Os caninos. Os caninos superiores, eles são elementos dentários que são os nossos elementos mais longos. A partir dos caninos, a gente começa a observar que se inicia um achatamento médio distal a partir da coroa. E a minha borda incisal já não é uma borda incisal tão reta. Bem como os incisivos, ele também vai apresentar um cíngulo. E eu devo pensar da mesma forma. Vou fazer o acesso na região central, 2 milímetros abaixo do cíngulo, porque é um dente superior, na face palatina. Então, minha forma de contorno. A literatura relata uma forma triangular. Porém, devido à forma da borda incisal ser mais pontiaguda e devido esse achatamento que pode ser variado, eu gosto de dizer que essa forma é ovalada ou losangular. Então, aqui mostrando a área de abrangência, ponto de eleição, da mesma forma que os elementos dentários anteriores. Como que nós realizaremos o ponto de eleição, prof?
90 graus em relação ao longo eixo do dente. E depois que eu introduzir toda a ponta ativa, eu vou deixar ele paralelo. Até quando? Cair no vazio. Cair no vazio, eu vou substituir por uma broca troncocônica de ponta inativa e realizar o desgaste compensatório, incluindo a remoção do ombro palatino, pois essas estruturas aqui, esses elementos também apresentam essa proeminência. Então, aqui nós temos um exemplo de um acesso, olha só, preservando as paredes proximais, visualizando, olha, a entrada do canal, tá? Sem ou com um mínimo de tensão necessário, porque nós precisamos de um acesso direto e reto.